Fala povo, Rick Gama aqui, fim de ano, ritmo de férias, povo indo viajar e algumas preocupações básicas com o aquário. Eu tô sendo bombardeado lá na loja de preocupações dos clientes com relação a viagens, como os aquários ficam longe dos seus donos. Então eu vim aqui te salvar, trazendo algumas dicas para você se preparar para a viagem, para deixar seu aquário de uma forma que ele vá suportar bem a sua ausência. Fica comigo até o final para eu te dar essas dicas aí. Bom, algumas preocupações clássicas com o aquário sempre aparecem lá na loja com seus clientes dedicados aos seus amados aquários. Dentre as preocupações mais clássicas e básicas, uma delas me chama muita atenção, que é em relação à alimentação. O aquarista está acostumado a fornecer ração diariamente para os seus peixes e ele está preocupado em deixar os seus peixes sem se alimentar. E aí ele recorre a algumas opções. Dentre essas opções, eu particularmente não gosto de nenhuma, porém tem uma que é a mais recomendada. Opção número 1, pedir para alguém fazer isso para você. Cara, por experiência de várias pessoas que me procuram desesperados depois quando voltam das férias, não peça isso para ninguém. Ninguém sabe cuidar do seu aquário como você cuida. Ninguém dá a devida importância para a quantidade de ração a ser ofertada e quando ofertar. Quando você pede para alguém colocar a ração para você, essa pessoa pode acabar colocando ração demais, o que é muito perigoso, ração demais. Olha só, é melhor que os seus peixes fiquem sem se alimentar por uma semana, por 2 semanas que seja, que alguém coloque, extrapole muita ração de uma vez no seu aquário. Sabe um clássico que sempre acontece? Não importa se o cara deixa as porções para as pessoas colocarem diariamente ou se ele explica bem categoricamente, bem claramente, ele praticamente desenha para a pessoa a quantidade que deve ser oferecida por dia. As pessoas que vão te prestar esse favor não vão seguir essa recomendação na maioria das vezes. O que eu já vi acontecer é a pessoa deixou 5 porções de ração para a pessoa colocar uma porção por dia e a pessoa não apareceu nenhum dos dias na casa do cliente e no último dia ela foi e colocou as 5 porções de uma vez só, achando que estaria resolvendo o problema dos peixes. Ou pior, ela vai um dia sim, um dia não e ela coloca 2 porções por vez. Acaba sobrando ração, acaba sobrecarregando o aquário, aumenta os níveis de nitrito, de nitrato e toda aquela coisa que a gente já conhece. Pedir para alguém fazer esse trabalho para você é uma péssima ideia e eu tenho inúmeros exemplos disso dando errado. Eu prefiro deixar os meus peixes 1 semana ou 2 sem se alimentar. Não tem problema nenhum. Esse é o tipo de afirmação que eu tenho que fazer alguns alisamentos para que você não pule da cadeira aí, você que é muito afetado por certas coisas que a gente diz aqui nesse canal. Essa coisa de deixar 2 semanas, eu acho que eu peguei pesado para algumas espécies. Tem espécie que não vai se comportar nada bem se ficar 2 semanas sem se alimentar. 1 semana não vejo muitas complicações para a maioria dos tipos de aquário. Lógico que dependendo da espécie que você tiver dentro desse aquário também, essa espécie sofrerá danos se ficar muito tempo sem se alimentar. Mas calma, que também não é simplesmente parar a alimentação e tá tudo bem. Tem toda uma preparação para você diminuir ou até pausar a alimentação do seu aquário. Não é simplesmente só parar de alimentar. Então tem uma série de cuidados que você vai ter com a temperatura do seu aquário e o fotoperíodo, principalmente para você preparar o seu aquário para passar um período sem alimentação. Vale também um reforço na alimentação pré-período de viagem. Então você vai preparar os seus animais para ficar um tempo sem comer. Não é simplesmente partiu praia
e deixar os peixes lá a ver navios. Então calma, cocadinha, que não é tão simples assim. Algumas espécies eu realmente não recomendo que fiquem muito tempo sem comer, principalmente se forem espécies mais sensíveis a alterações do metabolismo. Por exemplo, discos. Peixe disco tem um metabolismo aceleradíssimo e é bem complicado de deixar ele sem comer. Disco, bandeira, esses ciclídeos que tem o sistema digestivo mais rápido e um sistema digestivo mais apertado, realmente fica difícil de você deixar todo esse tempo. 2 semanas é muita coisa para um aquário desse tipo ficar sem se alimentar, principalmente sem preparação. E aquário jumbo também não vejo como uma boa ideia você deixar 2 semanas inteiras sem nenhum alimento. Pode ser que alguém desse aquário vire alimento nesse período. Até 1 semana eu já acho um limite bem grande para um jumbo ficar sem se alimentar. Aquário jumbo, tá? Dependendo da espécie, pode complicar um pouco mais. Mas, se você fizer uma preparação para esse aquário ficar um tempo sem comer, esse período pode passar bem de boa. E essa preparação é relacionada à alimentação pré-viagem. Você vai alimentar bem os seus peixes com boas rações reforçadas e aditivadas para preparar o organismo do seu animal, regulagem do fotoperíodo e regulagem da temperatura principalmente, mas já a gente fala sobre isso. Eu precisava dar uma alisada nessa fala que eu acabei de soltar, de deixar o aquário 2 semanas sem comida, que não vai dar problema nenhum. Depende, eu falhei aí na colocação das palavras. Depende muito do tipo de aquário. Vamos continuar nosso papo aqui e aí você tira as suas conclusões e vê o que dá para ser feito no seu aquário ou não. A segunda opção que a pessoa tem é comprar aquelas rações de férias. Eu odeio esse produto. Eu sempre barro esse produto na hora da venda. Se eu estiver no atendimento da loja, nenhuma dessas barrinhas de alimentação lenta são vendidas, se depender de mim. Cara, eu odeio esse produto. Eu nunca indico, eu sempre contraindico, para falar bem a verdade. Eu não deixo os clientes levarem isso para casa porque isso é uma tremenda de uma porcaria. Isso não funciona direito e isso só vai prejudicar o seu aquário. E mais detalhes sobre isso eu não preciso nem entrar muito a fundo. Esquece essa ideia, cara. Isso não vai funcionar direito. É uma solução barata, mas não soluciona nada, só piora o seu aquário. Não compra essas porcarias, beleza? Agora, uma opção que é uma boa opção, eu particularmente não costumo usar, até porque eu nunca precisei viajar por tanto tempo assim. Não gosto de sair de casa, então para mim sair de casa nunca é um problema, porque eu nunca quero sair de casa. E quando eu saio eu quero ser o mais breve possível, então eu não fico muito tempo fora da minha casa. O que eu adoro é minha casa, ficar na minha casa e dentro da minha casa. Mas quando eu preciso sair, normalmente é muito breve, então normalmente eu não preciso recorrer a essa solução. Porém, dentre as soluções, já que você pode ter algum tipo de dó dos seus peixes, eles não se alimentarem todos os dias, você pode recorrer a um alimentador automático. E aí, se você for recorrer a um alimentador automático, eu tenho uma dica para você escolher o alimentador automático correto, beleza? A minha dica é muito simples. Escolha o modelo mais simples possível, sem tanta parafernália, sem tanta programação, sem tanta frescurite. Cara, escolha um alimentador automático que seja o mais simples possível de programar e que tenha o funcionamento mais básico possível. Eu poderia indicar 2 modelos aqui que vem na minha cabeça. É um AK, não sei das quantas, da Samsung, vai aparecer aí o modelo, ou o alimentador da Soma, que é analógico inclusive. Esses 2 alimentadores têm funcionamento muito básico, muito prático de ser programado. É um mecanismo muito simples e essa simplicidade no mecanismo de funcionamento é o que te traz segurança, beleza? Escolha equipamentos simples para funcionar no seu aquário. Quanto mais simples possível, melhor eles funcionam e menos motivos para quebrar e te deixar na mão eles têm. Outra questão que sempre levantam quando vão viajar e a preocupação é quanto a quedas de energia elétrica. Quando você estiver fora, corre o risco da energia acabar. E aí, como o seu aquário vai se comportar?
O maior medo de alguns aquaristas inexperientes é em relação, ou experientes teimosos também, sempre tem, é em relação ao filtro, principalmente quando ele é hang-on, se o filtro vai voltar a funcionar. Cara, eu odeio essa questão. Se o filtro vai voltar a funcionar caso acabe a energia, quando voltar a energia ele volta a funcionar? E aí eu sempre tenho que falar a mesma coisa. Chega mais perto aqui. Todo e qualquer filtro volta a funcionar normalmente num retorno de queda de energia se o nível de água do aquário estiver correto, beleza? O problema é que as pessoas acham que o filtro hang-on serve de cachoeira, serve de cascata, e não serve, cara. Cara, aí nessa parte eu tenho que admitir que muito da culpa dessa ideia geral que as pessoas têm de que filtro hang-on serve como cascata, ou qualquer retorno de filtro serve como cascata, como uma cachoeira, muito dessa ideia geral vem por culpa dos vendedores, das pessoas que vendem esse produto. Eu digo das pessoas que vendem desde do marketing inicial, porque a galera que tira foto para fazer propaganda desse produto, muitas vezes não são usuários desse produto, não são aquaristas, não têm experiência com isso, e muitas vezes querem vender, ou até mesmo deliberadamente querem encontrar um artifício para te encantar com o produto e fazer aquilo virar algo de desejo. E aí precisa fazer uma imagem muito bonita, muito atraente, que vai te chamar muita atenção e te levar a sua imaginação a várias possibilidades de utilização com esse filtro, quando na verdade não é nada daquilo. É tipo foto de hambúrguer, manja foto de hambúrguer, que parece uma coisa, mas não é. Quando você pega para utilizar, não é tudo aquilo que a imagem estava te mostrando. É mais ou menos isso. Eu separei aqui alguns exemplos de imagens que, cara, sem noção os caras que fazem essas imagens aqui. Eles querem só que você compre o produto. Tudo errado aqui. O filtro não serve para isso. Não serve para fazer cachoeira, beleza? É horrível isso. Filtro hang-on tem que funcionar com o nível de água bem alto, principalmente se a bomba dele não for interna no aquário. Quando a bomba é interna, a bomba fica dentro do aquário, você não tem tanto problema. Na verdade, quase não tem problema se a água não abaixar para baixo do nível da bomba, né? Mas se a bomba for externa, cara, você tem que respeitar o limite, o nível de água do aquário. Deixa o nível de água faltando um dedo para o transbordo. Já vou falar também sobre o seu medo do peixe pular mais pra frente. Mas a forma correta de instalar um filtro hang-on é dessa forma. Olha só, nesse aquário de quarentena aqui, ó, um aquário hospital de quarentena que eu tenho esse XBA. E veja o nível de água do aquário, tá vendo o nível de água? Este é o nível correto de água que tem que ter no aquário quando você tem um hang-on. E olha só, esse filtro ainda tem um diferencial que a bomba dele é interna, tá? Eu poderia deixar o nível de água mais baixo, porém, por costume, eu não gosto. Eu gosto da água assim, nesse nível, tá certo? Um nível bem alto. Nesse filtro aqui, no XBA, eu não teria problema, porque a bomba dele é interna, porém, eu ainda uso. Quando a bomba é externa, como eu tenho ali em outro aquário que não vai dar para mostrar agora, eu tenho o HBL 601. Esse filtro sim, você precisa respeitar mais ainda os níveis de água. Tem vídeo dele no canal, depois vai dar uma olhada, beleza? Então assim, ó, resumidamente, o nível de água correto é esse aí. Falou? Não serve para isso se a sua bomba não for interna e você deixar o nível de água do aquário baixo, você vai ter problemas. Esse problema, porque o que acontece? Quando você usa o nível de água baixo no aquário e o filtro está funcionando, enquanto ele está funcionando tudo bem, mas quando acaba a energia, o nível de água baixo proporciona a entrada de ar no seu filtro, o que acaba com o efeito vácuo e o que acaba então forçando a bomba
na hora do retorno e na maioria das vezes ela não consegue puxar a água e voltar a funcionar, o que leva o filtro a estragar, queimar o equipamento, e aí ele não vai prestar mais para nada, e aí ele vai passar a sua viagem inteirinha desligado, levando o seu aquário a riscos, dependendo da tratativa pregressa que você tem com esse aquário. Já explico um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas cara, se você deixar o nível de água do seu aquário correto, que é faltando um dedo para o transbordo, é isso que eu sempre indico. Ah, mas meus peixes vão pular. Cara, então assiste o vídeo sobre o porquê que peixes pulam, para você entender o porquê que seu peixe está pulando. E aí você vai poder viajar tranquilamente com um aquário totalmente aberto, se você seguir as recomendações desse outro vídeo. Mas, cara, deixa o nível de água do seu aquário alto, que assim você não vai ter problema. Agora eu vou deixar para vocês algumas dicas do que fazer antes de viajar. Bom, na semana que você vai viajar é importante você fazer uma boa manutenção nesse aquário, uma boa limpeza, uma boa TPA, preparar esse aquário para sua viagem, deixar ele mais limpo possível. Por quê? Veja bem, se acabar a energia e você não tiver nenhum equipamento de emergência, um compressor que vai funcionar de emergência, alguma coisa que funcione a bateria, ou um no-break, enfim, algum sistema de emergência que vá segurar o seu aquário enquanto a energia não volta, pelo menos o seu aquário está bem preparado quimicamente para suportar bem esse tempo sem os equipamentos funcionarem. Eu não tenho esse tipo de preocupação normalmente, porque eu procuro manter os aquários aqui sempre bem preparados para esse tipo de situação. Normalmente eu não me preocupo tanto com falta de energia e normalmente até às vezes esqueço alguns aquários desligados, porque eu desligo alguns para gravar esses vídeos. Hoje eu não desliguei nenhum, tá todo mundo funcionando, ó, tem barulho, porque eu não desliguei nada. Mas normalmente eu desligo e muitas vezes eu esqueço de religar. Porém, eu nunca tenho esse tipo de problema, porque eu sempre tento deixar as manutenções em dia. Então, manter a manutenção em dia e fazer uma boa manutenção na semana que você vai viajar é uma boa dica para você seguir, porque aí o seu aquário vai estar preparado. Outra dica que eu dou também é você ir abaixando a temperatura do seu aquário um pouquinho só, semanas antes da sua viagem. Abaixa um pouco, vai diminuindo um pouco o termostato para você diminuir também o metabolismo dos seus peixes. Diminuindo o metabolismo dos seus animais, você vai fazer com que eles sujem menos o aquário durante a semana anterior à sua viagem e durante toda a sua viagem. Volte a aumentar a temperatura do seu aquário quando você voltar de viagem. Não muito, tá? Deixa no mínimo possível recomendado para seu tipo de fauna. Não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo. Procura algo a respeito para você seguir essa recomendação. Deixe a temperatura no mínimo recomendado para o seu tipo de fauna. Venha abaixando gradualmente durante as semanas anteriores à sua viagem. Vai baixar o metabolismo da galera e vai ficar tudo bem durante a sua viagem, se alimentando um pouquinho, sujando um pouquinho também. Essa é uma dica de ouro, hein? Segue essa. Você pode também, nas semanas anteriores, modificar um pouco o seu fotoperíodo, deixando tempos de luz acesa mais curtos. Tá? Então deixa também o mínimo possível em relação a se você tiver flora, obviamente, mas com a fauna, quanto menos luz durante os dias você deixar, melhor, porque você vai fazer os seus animais entrarem em dormência por mais tempo, e isso vai melhorar também o metabolismo deles durante esse período e vai diminuir também a agressividade deles. O fotoperíodo mais curto diminui a agressividade, principalmente de ciclídeos, de todos eles. Então isso vai diminuir os riscos de acontecerem tretas e confusões dentro do seu aquário enquanto você não estiver olhando. Abaixa, vem abaixando durante os dias antes da sua viagem e deixa um fotoperíodo bem curto durante a sua viagem, que você vai evitar muitos problemas. Desligue a maioria dos equipamentos que não são essenciais para
o suporte à vida dos seus peixes. Então deixe o mínimo possível de equipamentos ligados. Tá? Então se o seu aquário tiver bombas internas, for equipado com um bom filtro e tiver bombas internas, skimmer de superfície, enfim, outros equipamentos que não são essenciais para o suporte à vida dos seus peixes, desligue. Deixe eles desligados durante a sua viagem, porque isso vai evitar problemas. Por exemplo, pode acontecer de um desses equipamentos estragar, queimar, gerar superaquecimento do aquário. Já vi bastante isso acontecendo. Pode ocorrer uma evaporação no seu aquário e deixar esses equipamentos para fora, quebrando esses equipamentos também. Então muita coisa pode acontecer quando muitos equipamentos estiverem ligados. Então quanto menos equipamentos ligados você tiver, melhor. Deixe somente o essencial mesmo para o suporte à vida dos seus animais. Reponha a água do seu aquário que tiver evaporado antes de viajar também. Você pode acabar esquecendo e deixar o seu aquário sem água aí durante a viagem. Vai evaporar e isso pode fazer com que equipamentos fiquem para fora da água ou com nível de água inadequado. E aí acontece todos aqueles problemas com Rangon, por exemplo, ou com bombas para fora da água. E isso causa um problemão. Fora que as concentrações de nitrito, nitrato, amônia, tudo isso fica muito maior conforme a evaporação vai acontecendo. Ocorrem também mudanças de pH, de GH e de KH conforme as evaporações vão acontecendo. Então, reponha a água bem reposta antes de viajar, para que você tenha aí uma folga. E por último, se você puder, instale uma câmera IP na frente do seu aquário, para que você possa eventualmente, durante a sua folga, durante as suas férias, dar uma bisbilhotada em como está o seu aquário. Não é muito caro hoje em dia uma câmera IP e, cara, custa bem menos do que enfrentar problemas com o seu aquário. Então tenha uma câmera IP para você observar o seu aquário de longe, de vez em quando dá aquela bisbilhotada e deixa alguém de sobreaviso, deixa um amigo aí de sobreaviso. Fala para ele, ó, vou viajar, de longe eu consigo ficar de olho no meu aquário, mas se acontecer qualquer coisa, preciso da sua ajuda para colar lá em casa e resolver para mim, fechado? E aí você deixa isso meio que combinado. Câmera IP é uma boa dica para que você fique de olho no que está acontecendo com o seu aquário enquanto você estiver fora. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essas recomendações. Eu espero que vocês sigam elas para evitar vários dos problemas que vocês podem ter. Curta, comenta, compartilha nesse vídeo aqui que você me ajuda pra caramba. Ajuda muito o canal. E é isso aí, né? Chega. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Vídeo bem legal, instrutivo, científico. Então fica ligado. Falou? Chega, né? Tchau.